ele começa a enxergar coisas que eram nos amigos dele, na família dele e na cidade, que antes ele não tinha coragem nem de expressar. E começa uma revolução em torno disso aí. Agora veja o que é a escrita. Eu estava escrevendo nessa linha e chegou um certo momento que, quase no final, que ele começa a redigir uma carta. E eu não vou falar para não dar um spoiler aqui em relação ao meu próprio livro. Mas a carta que ele escreve é uma carta tão fantástica que ele diz assim, eu tenho que enviar essa carta. Quando eu percebi aquela carta e o impacto que ia ter aquela carta, ao chegar nas mãos de quem deveria chegar, eu peguei aquela carta e coloquei no início do livro. Veja, são coisas que você só descobre no processo da escrita. Aquela carta saiu do final, foi para o início do livro. Então, quando você começa o livro, tem uma carta. E você diz assim, o que é que essa carta tem a ver? Aí veja o leitor. Uma pessoa que leu o livro chegou para mim e disse assim, rapaz, ó, eu li aquela carta, eu comecei a ler a carta. A carta é linda, rapaz, tem uma conexão, o saber, a sabedoria. Eu achei linda. Quando eu comecei a ler o livro, porque é uma carta no prólogo, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu disse, qual é a conexão da carta com essa história? E aí ele vai lendo, vai lendo. Quando chegou no final, ele disse assim, que tinha quando a personagem assim, enviei a carta para... Aí ele disse a carta. Ele voltou para o início do livro, releu a carta, e aí ele disse assim, rapaz, toda a história, ela tem um link, ela se linkou. Então, isso é o processo da escrita. É o que eu queria dizer para quem tiver... O processo da escrita é maravilhoso. Porque você tem a história, mas no processo você faz mudanças nessa história, pensando no leitor, né? Pensando no leitor, que depois que a pessoa lê, isso forma uma conexão fantástica. E aí, como esse livro estava na Amazon, teve uma pessoa que era amiga nossa lá do Canadá, que é portuguesa. E ela disse, Haroldo, comprei seu livro. Aí disse, agora vai ser um desafio. Uma portuguesa lendo um livro muito ambientado no sertão nordestino. Se essa pessoa entender esse livro, vai ser um negócio. Aí ela disse, olha, aí pronto, ela disse que então eu tinha comprado, né? Aí uma semana depois, ou 2 semanas, o nome dela é Isabel. Aí Isabel manda uma mensagem para mim. Disse, Haroldo, eu viajei de Montreal para Portugal, que eram as férias dela, de Montreal para Portugal. E aí, quando eu sentei no avião, eu disse, bom, eu vou começar a ler o livro de Haroldo. E abriu Zé Barão e começou a ler. Quando ela começou a ler, ela disse, Haroldo, não consegui parar mais. Quando eu cheguei em Portugal, eu já estava com a história toda lida e aquele negócio reverberando dentro de mim. Quando ela me escreveu, rapaz, eu disse, que coisa impressionante. Veja, uma pessoa portuguesa de Portugal, tem uma diferença, que leu um livro ambientado no sertão nordestino e entendeu o livro, que ela fez comentários, de quem fosse da região. Aí eu disse, olha, isso é milagre da palavra, né? A palavra tem essa força, né? Quando você tem o seu sentimento e coloca isso na palavra, quem lê se conecta com isso. Exato. Né? Por isso que não tem a literatura, ela não tem um espaço definido. Uma pessoa do Rio Grande do Sul pega um livro ambientado no sertão, ambientado em Montreal, e vai ter aquela conexão. E outro qualquer do norte do Brasil também vai ter aquela conexão. Essa é a força e a potência da escrita, que eu acho. Exatamente. Eu tenho uma experiência com essa coisa de você tentar fazer com que o leitor se aproprie da experiência que você está contando, né? Aí quando eu publiquei esse meu segundo livro, que se chama Fabulosa Lenda de Leyland, que é uma autoficção, também pela Bagaço, né? Isso foi em 2010, a publicação desse livro.
Eu conto uma história de um cara, de um cavaleiro medieval que vai parar nos tempos, naquele período, né, que foi 2004, 2005 por ali, vai parar numa cidade chamada Leyland. Ela existe mesmo, essa cidade, né? Ela fica na região dos lagos, na Inglaterra, que foi onde eu vivi, né? E ela é famosa porque ela ainda tem, né, mas ficou muito famosa lá na metade do século passado para década de 80, porque ela fabricava os ônibus de marca Leyland. E ficaram famosos no mundo inteiro, esses ônibus, né? Mas é uma cidade pacata, tem 15 mil habitantes ali, e fica perto de uma cidade onde eu estudei, fiz meus mestrados, né? Eu tenho 2 mestrados na Inglaterra. E toda essa história é muito interessante porque quando eu fui morar na Inglaterra, eu fui para estudar inglês. Eu queria muito fazer pós-graduação, mas eu não tinha grana, cara. E numa dessas idas e vindas da vida, eu consegui um contrato lá com um cara que um senhor tinha feito a licitação, ele conseguiu um contrato para instalações nas escolas e me chamou para trabalhar com ele. Aí eu digo, eu vou. Aí acabou que eu saí viajando a Inglaterra inteira de carro, né? E um belo dia eu fui parar numa paróquia, só para me hospedar com eles, para seguir viagem para trabalho. Cara, eu tive 5 minutos de contato com o pároco, o chefe da igreja, né, naquele local. E aí fui embora para Londres, voltei e tal, e depois de uma semana recebo uma ligação dele dizendo que eles estavam fazendo uma seleção para contratar alguém para trabalhar com jovens, crianças. Porque lá o pessoal não quer trabalhar com as crianças jovens da Inglaterra, porque são muito danados, né? Aí eu disse, eu vou fazer esse negócio, né? Porque estou aqui, estou querendo fazer uma experiência interessante. Então, toda a história da fabulosa lenda de Leyland é esse cavaleiro medieval, e quando eu falo medieval, isso denota a minha cabeça quando eu entrei em Leyland, que era um forasteiro, né? Um cara de outro tempo, de outra cultura, outra maneira de pensar, que entra no mundo de uma cidade pequena do interior da Inglaterra. Pensa num choque cultural aí e tudo que se desenvolve nisso aí, né? Então, assim, todos os personagens, né, os padres que eu conheci da paróquia, um se chama Equiláteros, outro Isósceles, né? E aí e tudo isso tem uma ligação, né, com a personalidade dos caras, né? O padre que era todo certinho, né, não tinha nada que tinha que ser daquele jeito. Então, assim, já tinha outro que era mais descolado, mais jovem, já pensava de uma forma diferente, né? Então eu convivi com essas pessoas que hoje, quando você lê, por exemplo, essas histórias de Charlie Dickens, por exemplo, né? Sim. Você vê os personagens bem característicos da cultura britânica, né? Eu vivi isso, cara, num pessoal do interior lá da Inglaterra. Então tinha aquelas figurinhas, uma senhorinha já velha, né, que cuidava das roupas dos padres, etc. Eu convivendo com as crianças, mas tudo assim, utilizando sempre esses pseudônimos e essas figuras, criando esses personagens, né? Mas que quem me conhece mesmo, né, e lê o livro, depois fica se perguntando, essa história é tua, né? Foi tu que viveu isso aí, né? Aí, esse negócio é legal, porque o cara começa lendo a história e depois diz, não, isso aqui foi tua história. Foi tu que viveu lá, né? Eu disse, não, de fato, isso é uma história que eu vivi, né? Mas que ela é decorrente de toda uma experiência que foi vivida lá. Inclusive, tem a história de um pessoal que vem de outra região, de outro planeta, se chama Choeland, né? Porque a gente fez um evento lá para os jovens com italianos e alemães, né? Que eu conhecia e chamei os caras.